Você está interessado em tomar um medicamento que você tem 211 vão tomar e um vai se beneficiar, e esse medicamento é caro, e esse medicamento causa uma série de efeitos colaterais que os médicos acabam não descrevendo. A primeira coisa, quando você toma uma estatina e seu músculo começa a doer, e você começa a ter dificuldade para andar, e você perde a memória, e você não lembra o nome das pessoas, o médico vai dizer, isso aí é da idade, isso aí é assim mesmo, você está idoso, você precisa entender. Ninguém culpa a estatina. Então deixa eu contar para vocês a história do Dr. Duane Graveline, que tem um site que eu aconselho você a ir lá olhar, depois que acabar isso aqui, que chama spacedoc.com, SPACE-DOC.com, SpaceDoc, o médico do espaço. O Dr. Duane Graveline era um astronauta. Como astronauta, ele tinha que fazer o exame do colesterol todo ano. E o colesterol dele deu alta. E o médico prescreveu para ele uma estatina para ele tomar 10 miligramas por dia, para baixar o colesterol. Ele estava tomando essa estatina há 6 semanas, quando um dia ele volta da corrida e ele não reconhece a casa dele, ele não entra em casa. Ele fica do lado de fora, a mulher vai lá, leva um sanduíche para ele, leva um café, ele fica lá 6 horas para voltar ao que ele era. Aí ele chega à conclusão que é por causa da estatina. Ele conversa com 9 cardiologistas. Os 9 cardiologistas dizem para ele, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Passa-se um ano. Ele vai de novo, porque ele, como astronauta, tem que fazer todo ano o exame. Ele vai fazer o exame de novo. O colesterol dele está elevado. O médico diz, você tem que tomar estatina. Ele disse, mas eu tomei 10 miligramas ano passado e eu fiquei 6 horas fora do ar. Não tem nada a ver, não sei o quê. Vamos fazer o seguinte, eu vou lhe dar 5 miligramas. E o Dr. Duane Graveline tomou 5 miligramas. Com 6 semanas que ele estava tomando os 5 miligramas, ele saiu do ar de novo. Ele voltou aos 13 anos de idade. Ele não reconhecia a mulher, ele não reconhecia os filhos, ele não reconhecia os netos, ninguém. E eles falavam que ele era médico, ele disse, como que eu vou ser médico? Eu tenho 13 anos. E assim por diante. Ele levou 12 horas para voltar. Ele voltou. Então ele deixou de sair da NASA, ele deixou de ser astronauta, ele se aposentou, ele abriu um site chamado spacedoc.com, que você vai olhar, por favor, space de espaço, doc de doutor, spacedoc.com. Assim que acabar essa conversa, você vai lá ver. E aí ele começa a receber cartas do mundo inteiro, de pessoas tomando estatina, que tinha problema muscular, que tinha problema de cognição, que te faltava a palavra, que tinha problema de memória, que tinha uma coisa chamada amnésia global transitória, que é o que ele teve, é sair do ar, desligar. Aí ele começa a fazer o levantamento dos problemas da estatina. Aí eles começam a ver que a estatina tem a ver com aumento de câncer. Eles têm a ver que uma pessoa que toma... E assim vai. Aqui, ó, tem trabalhos e mais trabalhos e mais trabalhos e mais trabalhos. A primeira estatina no mundo foi dada em 1959. Chamava Triparanol. Foi tirada do mercado porque causava cegueira. Em 2001, apareceu uma outra estatina chamada Cerevastatina, que é o Baycol, que na primeira semana teve 31 mortes, foi tirado do mercado. Tá? A primeira estatina oficial que foi colocada no mercado, ela foi colocada no mercado em 1987, chamava Lovastatina, Mevacor, e eu participei, porque os Estados Unidos foi o primeiro país do mundo a lançar estatina, a Merck Sharp and Dohme foi a primeira empresa do mundo e eu era o diretor médico da Merck Sharp and Dohme nos Estados Unidos. Então eu acompanhei tudo isso de perto. E eu era, como todos os cardiologistas, menos eu, então eu era um propagador de estatina. Mas hoje eu sei dos problemas. E eu não vou ficar calado. Eu sei que eu estou correndo até risco de morte em falar isso aqui. Mas eu quero deixar esse legado. Eu quero que você vá para o spacedoc.com
e você avalie lá o trabalho do Dr. Duane Graveline, que dedicou o resto da vida dele, é vivo ainda, e continua dedicando, e continua escrevendo livros, trabalhos. Ele tem um trabalho lindo, um livro enorme, chamado Liptor, O Ladrão da Memória, tá? Traduzindo ao pé da letra para o português. Então eu tenho que chamar a atenção de vocês. Primeiro, que gordura saturada não faz mal. Sai procurando e me prova que faz mal. Que eu joguei muitos papéis aqui fora já de trabalhos. Tem mais de 1.500.000 pacientes estudados. Não, é uma teoria que nunca virou realidade. Ponto. Segundo, que gordura saturada não aumenta colesterol. Porque colesterol não é gordura. Põe isso na cabeça. Conversa com um bioquímico amigo seu, ele vai te falar que colesterol é um álcool policíclico. É um lipídio que tem como base o núcleo 5-pentrano peridofenantreno. Ele tem 27 moléculas de carbono, 46 de hidrogênio e uma de oxigênio. 27, 46, uma. 27 de carbono, 46 de hidrogênio e uma de oxigênio. É um lipídio, é um álcool policíclico. Colesterol não é feito de gordura. Colesterol é feito predominantemente de carboidrato. E por fim, não há necessidade de você ficar baixando colesterol com drogas que são altamente venenosas. Se a sua mãe, se a sua avó está tomando estatina, você vai ver que ela está com dificuldade para andar, que ela tem dores musculares, que ela reclama, ela tem problema de memória. Porque a primeira coisa que uma estatina faz, ela deprime a produção do coenzima Q10. Porque para diminuir na cascata a produção do colesterol, primeiro você diminui do coenzima Q10. O coenzima Q10 é um carreador de elétrons na cadeia respiratória entre o complexo 1 e 2 e o complexo 3, na formação do ATP, que é a moeda energética. Então a pessoa que toma estatina, ela tem fadiga. Doutor, eu estou cansado, eu não posso fazer esforço nenhum, estou sempre cansado, a minha memória está ruim, as minhas pernas doem, eu não consigo nem levantar da cama direito, tenho dificuldade para andar. O idoso já tem problema e agora soma-se a isso. Alguém tem que ficar sabendo disso, porque do contrário, quando que nós vamos parar com essa história? Tem um cara na Inglaterra chamado John Reckless. A palavra reckless significa descuidado, imprudente. É o doutor imprudente que eu chamo. Ele sugeriu em 2004 que fosse colocado estatina na água. Estão dando estatina para criança. E ninguém fala nada, e ninguém grita. E todo mundo acompanha. É a boiada. Então, colegas meus cardiologistas não querem nem passar perto de mim. Vai que tira uma foto e sai na rede social junto comigo. Parece que eu tenho uma doença contagiosa, porque eu falo que o colesterol é mocinho e não bandido. E eu falo que a estatina é prejudicial à saúde. Vai chegar um dia, talvez eu já esteja morto, vai chegar um dia que a estatina será tirada do mercado, porque é uma vergonha que nós estejamos tendo estatina como droga para baixar colesterol e sofrendo todas as suas consequências.